Salve meus bacanas, tudo jóia? Eu sou a Fabi e vou contar mais uma história fabulosa para vocês. O Papo Esperto de hoje é sobre a Mesopotâmia. Encontramos a região que era conhecida como Mesopotâmia, espalhada pela Turquia, pela Síria, Kuwait, Irã e a maior parte se encontra atualmente no Iraque. Mesopotâmia significa terra entre rios. Nesse caso, os principais rios seriam Rio Tigre e Rio Eufrates. Essa região era conhecida como civilização fluvial, pois sua existência só foi possível graças aos recursos dos seus rios. Os principais povos da Mesopotâmia foram os sumérios, acádios, amoritas, caldeus e assírios. E todos eles trouxeram grandes contribuições para a formação da história dessa região. Como exemplo dessas contribuições, nós temos as inovações tecnológicas daquela época, como os canais de irrigação, os diques, a roda, o arado e entre muitos outros. A Mesopotâmia estava dividida em cidades-estados independentes, ou seja, cada cidade-estado possuía seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio exército, sua própria economia, tendo em comum somente a religiosidade, a escrita e as técnicas de cultivo agrícola. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Também acreditavam que a vontade desses deuses influenciava no cotidiano de todas as pessoas, ou seja, eram eles que decidiam o que era de bom ou de ruim que acontecia na vida do indivíduo. Se aconteceu alguma coisa boa, os deuses quiseram. Se aconteceu alguma coisa ruim, castigo dos deuses. Cada cidade-estado tinha um deus protetor. E os mesopotâmios acreditavam que esse deus protetor voltava à noite para a cidade para dormir no templo sagrado que era o zigurate. Zigurates são grandes pirâmides, geralmente de forma quadrada ou acho que cilíndrica, pode-se assim dizer, né? E, basicamente, nesses zigurates, além de templo religioso, tinha a função de sede administrativa do governo, silos para armazenamento de grãos, observatório astronômico, observatório da cidade. Os mesopotâmios acreditavam que os zigurates eram uma forma física que possibilitaria a aproximação dos deuses. Quanto mais alto, mais próximo dos deuses eles estariam. Também na Mesopotâmia foi inventada a escrita cuneiforme, que era feita numa placa de argila mole, onde escreviam com uma haste em forma de cunha e depois assavam no forno essa placa de argila para que tivesse durabilidade. Esse tipo de escrita teve de início como principal função anotações de comércio e administrativas. Mais tarde ela foi utilizada para escrever o Código de Talião, também conhecido como Código de Hammurabi, onde no Código de Talião encontramos a seguinte representação: olho por olho, dente por dente. No entanto, sabíamos que não era bem assim. Ao estudar a história da Mesopotâmia, cachorrada, percebemos que as leis que eram utilizadas para as pessoas mais ricas e influentes na sociedade não eram as mesmas que eram utilizadas para as pessoas mais pobres. Os povos da Mesopotâmia ficaram conhecidos pelas inúmeras cidades-estado independentes que ocupavam a região dos rios Tigres e Eufrates. É importante lembrar que cada cidade-estado tinha a presença de uma autoridade real. No entanto, essa autoridade real não era vista como uma divindade, ou seja, como um deus vivo. O rei na Mesopotâmia, ele era visto simplesmente como associado aos deuses. Logo abaixo do rei e sua família, encontramos o grupo intermediário, que era composto por arquitetos, chefes militares, sacerdotes, médicos, funcionários públicos, comerciantes, artesãos. Esse grupo intermediário estava próximo ao rei e da administração da Mesopotâmia. Depois do grupo intermediário vinha a base, onde nela encontrávamos a maioria da população e que era pertencente a uma classe de camponeses e de trabalhadores. E geralmente, tanto os camponeses quanto os trabalhadores prestavam serviço à comunidade. Então podemos perceber que
essas sociedades elas eram majoritariamente sustentadas por uma ampla classe de trabalhadores livres. Em algumas sociedades da Mesopotâmia, nós encontramos também o escravo, que ficava como a minoria de toda a sociedade. Geralmente, as sociedades que tinham escravos eram eminentemente militaristas, como, por exemplo, o caso dos assírios. Os escravos eles poderiam ser ou por guerra, ou por dívida, ou por nascimento. Bom, galera, espero que tenham gostado desse bate-papo esperto sobre Mesopotâmia. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe para os seus colegas, fale o quanto é importante estudar. Estou aqui para o que der e vier, no que precisar, anotem nos comentários aí suas dúvidas, reclamações, sugestões. Vamos fazer o canal do SUS aqui. Um beijo para vocês, fique com Deus. Bye, babies.